Momento da palavra. Gênesis, estamos expondo Gênesis, um grande desafio aqui. Estava pensando, irmãos, quando eu acabar Gênesis, os seus filhos não estarão grandes já. Já pensou? Se Deus assim, claro, né? Me der saúde, me der vida até lá. Estamos no capítulo 5, amados. Então abra aí Gênesis 5. Estamos falando sobre genealogia, onde semana passada eu fiz uma grande introdução aqui aos irmãos, né? E agora daremos continuidade. Gênesis 5, verso 1 a 5. E hoje eu vou expor, tá? Então, que você resgate aí, eu vou fazer uma breve explanação da introdução de novo, apenas para resgatar os principais pontos, mas eu vou expor o texto hoje. Os versos 1 a 5 do capítulo 5. Diz o seguinte aqui a versão King James. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou. E chamou seu nome Adão no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Verso 4. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 5. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Que Deus nos dê luz sobre a sua palavra, entendimento e crescimento na graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, estamos aqui perante as Escrituras, a qual já foi lida e será agora explicada e explanada, Senhor Deus, aos ouvintes, à sua igreja. Mas sabemos que a principal, Deus, ação de aplicação e entendimento não provém de meios naturais. Provém de meios extraordinários. Provém, Deus, da graça do Teu Santo Espírito. Que este venha, Deus, a nos conformar às Escrituras, a nos confrontar perante o texto, a nos ensinar cada vez mais. Certamente assim a sua igreja crescerá em amor, em boas obras e principalmente, Deus, para a sua glória viveremos ainda mais. Que o Senhor venha nos ajudar, pois somos pecadores e certamente, Deus, o pecado nos atrapalha muito, mas com a sua graça, com a tua ação soberana, nada pode impedir, Deus. Então nos ajude esse pregador miserável, pecador, que necessita da tua graça também para exposição e sabedoria para a mesma. Te louvamos, te agradecemos por este momento, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos então aqui na genealogia de Sete. Então vamos tratar aqui essa genealogia de uma forma a estabelecer um contraste, né? Se os irmãos estiverem lembrados, o verso 25 a 26 já introduziu a genealogia setita, digamos assim. A genealogia de Sete, o primeiro filho de Adão. Então, amados, com isso em mente, vamos agora elaborar os principais pontos, as principais características de uma genealogia santa, de uma prole santa. Pois a de Caim já foi colocada por Moisés no que se compreende dos versos 17 do capítulo 4 ao verso 24. Então, quando ele introduz no verso 25 a figura de Sete, é que ele já está tendo o foco de falar dessa genealogia. E Sete foi o filho que veio ali, digamos, em substituição a Abel, que foi assassinado por Caim. Então, tudo é conduzido no texto de forma a estabelecer esse contraste. Então, a forma correta de estudarmos aqui, expor a genealogia, é olharmos para a genealogia de Caim, o que ela tem de especificações, de detalhes, e olhar para a genealogia da prole santa. E isso, amados, é um grande desafio para todos nós. E nós veremos aqui alguns pontos em comum. Todos morreram,
Todos eram pecadores, porém alguns foram lembrados pelas coisas naturais desta terra, e outros foram lembrados porque caminharam, andaram com Deus, foram amigos de Deus, como Abraão. Então, amados, você percebe nitidamente que as duas genealogias são distintamente diferentes. Tá? Tem distintivos aqui. Para isso, vamos entrar no texto. Não vou me alongar mais na introdução, afinal eu separei um domingo, uma manhã inteira apenas para a introdução. Então agora eu vou dar continuidade aqui, tá, no texto. Então agora eu farei aqui a exposição na versão João Ferreira de Almeida, a ARA, tá, revista atualizada. O texto diz o seguinte no verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então as primeiras palavras que encontramos aqui é que este é o livro das gerações de Adão. Então, amados, o início é este livro. E parece indicar originalmente o capítulo. E era uma unidade completa. Quando ele fala livro, ele está falando de uma unidade. Significa uma narração escrita. É a impressão que é fortalecida pelo fato de começar com um sumário da criação. Porque se você reparar, o verso 1 vai revisitar alguns assuntos da criação, dos capítulos 1 e 2. Então perceba, amados. Neste capítulo, Moisés recita sucintamente a duração de tempo entre a criação do mundo e o dilúvio. E também toca ligeiramente em alguma porção da história daquele período. Apesar de não ter muitos detalhes, o texto não vai nos trazer muitos detalhes, mas inicialmente nós estamos aqui diante do livro das gerações. No hebraico é o livro da Toledut. Toledut é justamente gerações. Então, quando eu vou falar de prole santa, quando eu vou falar de uma geração, eu vou falar da Toledut. Então você aprendeu mais uma palavra difícil. E a frase hebraica, o livro, significa um catálogo das gerações. Significa uma sucessão contínua de uma descendência. Uma descendência, amados, que Deus tem por intenção preservar, levar o temor a Deus, cuidar das coisas inerentes ao seu Criador. E além disso, o propósito desse catálogo era nos informar que na grande, ou melhor dizendo, na prodigiosa multidão de homens, sempre havia um número, ainda que pequeno, que adorava a Deus. E que esse número foi maravilhosamente preservado pela guarda celestial, para que o nome de Deus não fosse inteiramente esquecido. E a semente da igreja não morresse. Amados, quando eu penso na preservação, por exemplo, das Escrituras, quantos aqui já estudaram a preservação da palavra? Já estudaram? É algo maravilhoso. Você ver que pergaminhos durante séculos não se deterioraram. É algo extraordinário. É algo que nem mesmo a ciência explica. Aquelas grutas do Mar Morto, por exemplo, um ambiente totalmente úmido. Um ambiente, talvez, que não condiz com a preservação daquele material, geralmente feito de couro de animais, aqueles pergaminhos. Mas quando eu penso na preservação da palavra, eu penso também em pessoas. Porque do que adianta eu preservar a sua palavra, sendo que eu não tenho o principal alvo, que são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, para temerem, para ouvirem essa palavra. E Deus, quando pensa em gerações, Deus quando pensa em famílias, Deus quando pensa em Toledut, ele pensa em prole santa. Ele pensa em um povo que, por menor que seja, como eu li aqui, que guarde e preserve o seu santo nome.
Uma das coisas, amados, que eu tenho como propósito, tanto eu quanto a minha esposa, em ter filhos. Esses textos, a genealogia em Gênesis, nos trouxe bastante entendimento. Porque muitas das vezes você quer apenas um filho. Você quer ver um ser humano com os seus traços. E isso vai te trazer alguma espécie de contentamento. Porém, as suas pretensões não passam disso. De ter um filho. Mas quando eu olho para as Escrituras, esse entendimento ele é totalmente desconstruído. Porque Deus ele não enxerga você sendo beneficiado apenas para ter um ser humano que tem os seus traços, a sua genética. O principal para ele é que ele guarde a sua palavra. Que você transmita para esse filho o temor. Eu compartilhei com os irmãos umas das lembranças de Spurgeon. Quando sua mãe se sentava com aqueles filhos na mesa e fazia um culto. A mãe de Spurgeon, olha, o príncipe dos pregadores. E de comum acordo nós temos Jonathan Edwards, nós temos todos esses homens que nós citamos como grandes homens de fé. Eu te desafio, veja de onde que eles vieram, que tipo de lar eles vieram. Vá verificar. Vai lá verificar. Quando você fala dos puritanos, vá verificar, averiguar de onde que eles vieram. A família deles. A de Jonathan Edwards, irmãos, ensinava as línguas hebraica, grega, para os seus filhos. Jonathan Edwards, se não me falha a memória, quando eu li a biografia dele, com 9 anos de idade, ele já sabia o grego, já sabia latim. Quem ensinou? Sua mãe. Esses homens, eles receberam não apenas uma família, eles receberam uma prole santa. Isso muda. E voltando na mãe de Spurgeon, ela sentada com aqueles filhos, não me recordo quantos que ela tinha, mas Spurgeon estava ali sentado, pequeno. Ela pregava expositivamente. Vocês leram o texto? Texto a texto. Explicava para os pequenos ali na mesa. Olha aqui o que diz a palavra. E pum, pum, explicando, pontuando. E depois ela fazia ali uma oração. Cantavam, claro, oravam, confessavam os pecados, um culto doméstico. E depois ela fazia uma oração da seguinte forma: Deus, eu entreguei a eles a tua palavra. O que eles farão com a tua palavra, eu não tenho mais intervenção, ou interferência alguma nisto. Mas certamente serão condenados se rejeitarem as Escrituras. Ela, amados, não deixava de imprimir um senso de temor, de juízo naquelas crianças. Ela falava claramente que a rejeição, aquilo que ela estava ensinando, traria condenação para os seus filhos. Por que ela fazia isso? Por que ela fazia isso? Porque ela prezava por uma prole, uma toledute santa. Não é filhos. Não é apenas genética. Não é se tem saúde ou não. Eu vejo a preocupação das mães. Será que meu filho vai vir com saúde? Se não vai, Deus pode salvar, inclusive, um esquizofrênico. Deus pode salvar qualquer indivíduo, ser humano. A minha preocupação é a sua. Deve ser, meus filhos vão conhecer a Deus ou não? Esse é o livro das gerações. E se você fizer um primeiro contraste aqui com a geração de Caim, o primeiro verso, quando fala da geração de Caim. Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade. Ele já é lembrado pela cidade que foi feita. Aqui, o primeiro verso, propriamente dito aqui, no capítulo 5, fala sobre os livros das gerações
E cita o ato criacional sem pecado, onde Deus constituiu essa família. Adão e Eva é uma família constituída por Deus. E essa que agora é lembrada. As famílias constituídas em pecado, irmãos, as famílias que têm uma prole apenas para viver nesse mundo, não serão lembradas. Assim como esta árvore que um dia estava aqui, hoje não está mais ali na esquina, assim será essa geração de ímpios. A geração que será lembrada é como está aqui no livro. A geração santa. Então, amados, Deus visa a sua igreja. Quando Ele pensa em famílias, Ele visa a sua igreja. Ele visa pessoas, comunidades que temam a Ele. E eu já falei com a minha esposa, eu falei, se Deus nos abençoar com filhos, a nossa obrigação é criá-los no temor a Deus. Fazer isso que eu faço aos irmãos fazerem em casa, incessantemente, com os meus filhos. Distribuir os horários. Como a mãe de Jonathan Edwards, que eu citei, ela tinha um horário, ela tinha muitos filhos. Já leu a biografia? Ela tinha um horário com cada um. Ela não fazia de baseada. Senta todo mundo aí. Eu vou ensinar. Não. Fulano, seu horário, 6 da manhã. 6 da manhã você se apresenta, vem aqui, oraremos e eu lhe ensinarei. E ali ela já ensinava o seu filho. Deu ali o horário, o outro, vem aqui. Um por um. Aí você olha para as mães cristãs de hoje. Dormindo até meio-dia. O filho lá. Preocupação é só, taca-lhe leite e põe para dormir para ficar quieto. Aí cresce, o hábito muda? Não muda. Será que realmente você está se preocupando com uma prole, com a igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo é constituída por indivíduos, por pessoas salvas. E o meio que Deus faz para que essas pessoas cheguem à conversão, claro, é a pregação da palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A família é quem prega o evangelho. Você prega para os seus filhos. Não adianta, amados, você trazer apenas os seus filhos para a igreja, se você não trazer eles para a palavra, para o senso de quem Cristo é, de que eles são pecadores. Se você tem uma família sobre os seus cuidados, filhos sobre os seus cuidados, você saiba que você tem uma grande responsabilidade. Uma tremenda. Eu, se fosse você que já é pai, você que já é mãe, eu começaria a tremer sobre tamanha responsabilidade que Deus colocou sobre você. Às vezes você olha, nossa, o pastor tem uma grande responsabilidade, né? Cuidar da congregação. Você que é pai e mãe, você tem talvez a mesma responsabilidade que eu. A mesma. Porque a partir disso que você tem, desses filhos, você terá uma gigantesca toledote. E depende de você. Agora, se você for da família de Caim, você já sabe pelo que você será lembrado. E se encerra em Lameque. Já pensou? Que vergonha. Olha lá, o filho do pastor André, um ladrão, assassino, usuário de droga. Que vergonha. Que vergonha. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Muitos colocam isso na conta da eleição e da reprovação, né? Deus, repito, Deus tem seus meios. Tá? Deus tem seus meios. Então, amados, o livro
das gerações e os 5 livros do Pentateuco, a grande obra histórica no começo da Bíblia, há 11 trechos iniciados com estas palavras: este é o livro das gerações. Então é um termo, esta frase que você enxerga aí no verso 1 do capítulo 5, é um termo comum no Pentateuco. Este é o livro das gerações. Aí começa a discorrer. Este é o livro das gerações. Tá? Então, como também a criação dos céus e da terra pode ser descrita como a história das gerações e como genealogia, o livro das gerações é mais do que uma genealogia, irmãos. Em forma de lista ou catálogo, como eu disse aqui. Ele tem um significado maior do que uma simples genealogia. É uma história de formação que informa a respeito da origem do ser humano e ilumina a existência humana em todas as suas áreas. Então, olhar para a genealogia, amados, e fazer uma aplicação prática para nós, é pensar em uma história de formação. Por exemplo, amados, para ilustrar isso, como que você deve enxergar a genealogia? Eu lembro muito bem o primeiro dia que eu fui para a faculdade, cursar engenharia. Um garoto, né? Tinha uma família classe média baixa, né? Mais ou menos, minha mãe lá suando para poder alimentar eu e meu irmão, cuidar de nós dois. E eu cheguei na faculdade, né? Só ensino médio, né? Só escola pública. Aí cheguei lá, derivada integral. Aí eu olhava para o lado, os alunos tudo lá fazendo, destrinchando, e eu lá, né? Aí depois eu procurei a professora, eu falei: professora, eu não consigo fazer esses exercícios. Ela de pronto já me perguntou: onde você estudou? Eu falei: escola pública, Maria Rodrigues Gonçalves. Ele: é por isso. Aí eu falei: mas por que o pessoal aí sabe fazer? Porque vieram a maioria de escola particular. E na escola particular, no 3º ano, você já aprende integral e derivada. Onde que eu quero chegar? Isso me fez pensar em toda a minha história de formação. Toda a minha base. O que eu tive? E a vida me colocou diante de uma dificuldade. Pensar em genealogia é pensar nesta formação. É pensar nesses costumes, ensinos, que são fundamentais e elementares. Para que você tenha uma prole santa, você vai ter que fornecer ensinos santos. É isso que eu quero dizer. Para que seu filho, quando velho, chegar lá, como aconteceu com muitos de nós, isso está na Bíblia? Eu não sabia. Por que você não sabia? Por que você não sabia? Porque certamente você veio de um lar onde não teve o compromisso adequado com as Escrituras e de lhe ensinar. Aí todo mundo põe a culpa na igreja, né? Repito, igrejas são constituídas de famílias. O quadro das igrejas hoje em dia, na verdade, tem a sua culpa, a sua responsabilidade nas famílias que foram constituídas. E o que dirá do futuro, hein? Onde uma menina com 13 anos já sai com uma microsaia, já vai para os baile funk e já sai grávida de lá. Olha a estirpe de famílias que estão sendo construídas neste país. E você reclamando que o presidente é um ladrão. Você quer o quê? Então você, que está aqui hoje ou que está ouvindo, faça diferente. Tudo que nós falamos sobre santidade no estudo da escola bíblica, que você aplique isso na sua família, com o seu filho. Vejo, eu tenho sobrinhas, né, e os meus irmãos, infelizmente, são ímpios, ou felizmente, porque tudo é para a glória de Deus, mas pequenas já com unha desse tamanho, né, com uns 6, 7 anos, batom, se vestem como pequenas. Enfim. Que tipo de formação é essa? É isso que eu quero que você pense. Que tipo de formação você tem dado para os seus filhos?
Ou já deu, né? Porque alguns têm filhos já avançados. Que tipo de formação? Aí depois você quer resgatar o tempo perdido. É necessário muita graça de Deus. E talvez essa formação pagã que você deu para os seus filhos, você nem recupere mais. Nem recupere mais. Então estamos diante de um texto que é muito sério para nós. Estamos diante de um fato bíblico, genealogia, prole, toledute, que é algo muito sério para nós. E a aplicação é muito fácil de se fazer, porque eu estou falando aqui com pessoas que estão em famílias. E a próxima frase que vem no verso 1 é no dia em que Deus criou o homem. Então veja, Moisés fala, este é o livro das gerações. Ponto. Relaciona isso agora. No dia em que Deus criou o homem, ele começa a revisitar os assuntos da criação. Ele não restringe essas gerações ao dia da criação, mas simplesmente aponta para seus primórdios. E ao mesmo tempo ele distingue entre nossos primeiros pais e o resto do gênero humano, porque Deus os trouxe à vida por um método singular. Enquanto os demais vieram de ancestrais e nasceram de pais. Veremos isso no texto. Por um lado, Adão feito do barro, do pó da terra, Eva da sua costela. Nós veremos que Sete e os seus filhos vieram à semelhança dos pais, como o texto irá relatar para nós. Além disso, Moisés, mais uma vez, ele reitera o que afirmara anteriormente, que Adão fora formado conforme a imagem de Deus, porque a excelência e dignidade desse favor não seriam, de outro modo, suficientemente celebradas. E é o que complementa o verso. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Você começa a perceber que Moisés ele está aqui dando características para essa geração. Porque é para falar de uma geração. Mas agora ele está falando sobre a característica dessa geração. Esta referência, amados, está no prólogo de Gênesis, que estabelece uma sólida conexão entre a linhagem de Adão e as intenções divinas para a criação. Porque não é simplesmente falar que Adão foi criado diretamente por Deus. Os irmãos estão lembrados, é o Senhor Deus, o Jeová Elohim. É o Deus pactual que está sendo ali envolvido no ato criacional. E esta geração, este livro Toledute aqui, está falando justamente sobre isto. Uma geração que está intrinsecamente relacionada ao Deus criacional, ao Jeová Elohim. Existe uma ênfase. Lembra que eu disse? Uma distinção. É isso que ele está estabelecendo. A linhagem santa de Sete. Em contradistinção àquela de Caim, o perverso, assassino, fratricídio que ele cometeu. É ligado então com a criação original. E já era grande coisa que se desse ao homem um lugar primordial entre as criaturas, mas é uma nobreza muito mais exaltada, que ele portasse semelhança com o seu Criador e fosse lembrado, justamente porque nós temos que resgatar. Os irmãos lembram o que é a imagem e semelhança de Deus? Por que o ser humano ele foi colocado esta impressão nele? Você, homem, é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós estudamos na confissão isso. Foi colocado no homem a lei natural, estão lembrados? O decálogo que posteriormente será revelado ali, escrito por Moisés, na verdade ele já existe dentro do homem. E o primeiro mandamento é qual? O primeiro mandamento moral. Adorar a Deus acima de todas as coisas. Isso já vem impresso no homem. Então, quando eu lembro de imagem e semelhança de Deus, eu devo lembrar do seu caráter moral. Então, o homem, por natureza, ele possui um senso de adoração, uma necessidade de uma religião. Ou seja, algo que o interligue com alguma coisa que transcende, que não está aqui no nosso nível.
Por isso vem as religiões aí pagãs. Todo homem tem uma religião. Mesmo o ateu. Né? Que é se apegar à não existência de um Deus. Ele tem o Deus dele. Mesmo que ele não exista. Que acaba sendo contraditório, né? Para eles mesmos. Quero provar algo que não existe. Né? Então fica estranho isso. Mas veja, essa Toledute, amados, é colocado justamente com essa criação à imagem e semelhança de Deus. Significa que Caim e os outros não tinham essa imagem e semelhança? Não, eles tinham. Porém, Romanos capítulo 1 exemplifica o porquê que eles tomaram esses caminhos. Perverteram a glória de Deus. Não renderam a Deus a sua glória. Eles transformaram em outra coisa. Seja em cidade, seja em música, seja no que for. Seja no que for. Então, amados, é um destaque aqui para a necessidade religiosa. E de fato não era possível que Deus agisse mais generosamente para com o homem, senão lhe imprimindo a sua própria glória, fazendo, por assim dizer, uma imagem viva de sabedoria e justiça divina. Isso também é suficiente para introduzir o tema de uma geração que buscou a Deus. Como está no verso 26, vamos lembrar? E Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a o quê? A religião. A realmente exercer essa imagem e semelhança de Deus. Você como pai e mãe, as famílias, o que você tem que incitar no seu filho? Justamente essa imagem e semelhança de Deus. A necessidade que ele possui de adorar o Deus verdadeiro, de servi-lo. E diga-se de passagem, um judeu, irmãos, um judeu faz isso com maestria, viu? Apesar de ensinar o judaísmo, mas olhando para a dedicação que eles têm no ensino aos filhos, irmãos, é algo fora de sério. Não só eles, né, mas os muçulmanos também, eles levam a cabo, se eu não me engano, com 6 anos, ou 13, eu não vou lembrar agora a idade dos muçulmanos, mas eles decoram o Alcorão. Eles decoram. Tá? De tão rígido que é. Agora você olha para o povo cristão. Vamos lá, filho, vou te ensinar a Bíblia. Canta o corinho. Tal. Né? Jesus nasceu. Tá bom, pode ir embora. Eu quero que você dê uma nota para a cristandade, o quanto que eles levam a sério o ensino das Escrituras. O quanto que a cristandade de hoje em dia, aqui no Brasil, nas igrejas, o quanto que eles levam a sério em ensinar seus filhos. Parece que é um sacrifício ensinar o filho a palavra. Por quê? Porque está faltando propósito. Está faltando visão correta sobre o que é família aos olhos de Deus. E aqui, amados, quando eu entro nessa linhagem de Sete, eu estou falando sobre a linhagem de Cristo. Olha a seriedade. Vai lá em Lucas, nos primeiros capítulos, vai em Mateus e veja se Sete não é citado. Veja. A linhagem setita, onde culminou Cristo. E parou? Não, porque agora existe uma família espiritual. Aberta aos gentios. Mas a linhagem espiritual continua. Enquanto existir mundo, amados, vai existir linhagem espiritual. E quem são os responsáveis? Aqueles que são cristãos verdadeiros. Em levar adiante. Então, logo, ter filhos é algo que é abençoador, veremos isso no texto. Um cristão não querer ter filho é um grande pecado, é uma abominação um cristão não ter filho. O que dirá pensar em aborto, né? Só não ter filho já é pecado. Imagina aborto, irmãos. Não preciso nem falar. Não preciso nem falar. E tem uns cristãos aí, uma modinha, né? Cristão não é. É nominal. Que apoia essas coisas. Verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou. E os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Então, vamos lá. Agora a geração aí, né? Como é que é? É Y, né? Estão falando aí, como é que é a geração de agora? É X? Hã? Z. E eu sou qual? 89. Hã? Não tem, né? Nem tem.
Vamos lá, essa aí agora vai dar pulo. Falando de linhagem santa, de Toledute de Deus, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Aí vem dois homens e é aceito em algumas sinagogas de Satanás que falam que é a igreja. Nós somos uma família. Não, não é. A genealogia de Gênesis 5, verso 1 é citado aqui por Deus, inspirado, que homem e mulher é o que constitui o início de uma geração. Vocês são aberração, vocês não são nada do que está escrito aqui. A sentença enaltece aqui, quando ele cita homem e mulher os criou, essa sentença enaltece o sacro laço do matrimônio. O casamento aqui também é enaltecido mais uma vez. A união entre homem e mulher. Macho e fêmea. E o matrimônio inseparável. A união do esposo com a sua esposa. Por isso que sexo antes do casamento é abominação também. Porque não visa essa prole. Por isso que namoro é abominação também. Por quê? Porque não visa essa prole. Para que eu namoro? Você pergunta lá para um jovem de 15 anos. Você namora por quê? Para constituir uma família. Essa vai ser a resposta? Então está fora! Está fora! Deus visa famílias. Quando existe o homem, quando ele criou o homem, é o que ele falou aqui. Homem e mulher o criou. O ato criacional, homem, mulher, é para deixarem pai e mãe se unirem em casamento, matrimônio e constituir uma prole santa. O que você tem visto por aí? Aí o pai crente, 30 anos de igreja, chega o filho com 13, papai, quero namorar. Tá bom, vai lá. Irmãos, eu fico extremamente incomodado com isso. O que conhece de Bíblia? O que esses textos aqui representam? E olha que eu estou falando de Gênesis, hein? Eu estou falando da origem de todas as coisas. Eu estou falando das instituições de Deus. Casamento, criação, mundo. Família agora. Prole. Olha quais são os moldes de Deus. Perceba no texto. Os moldes de Deus e olha os seus moldes. Tá certo? Estão caminhando junto? Se um dia Deus me abençoar com filhos e filhas, seja homem ou seja mulher, primeiro, eu vou ensinar, se Deus assim permitir, tão cravado, texto a texto, como a mãe de Spurgeon. Eu vou me dar esse trabalho. E eles vão chegar à concepção de que não existem essas coisas. Eu vou falar, filho, você está vendo? Filho, eu quero que você veja, você está vendo? Essa palavra é de quem? É de Deus, Pai. Quem é Deus? Deus é Criador, soberano. Ah, sim, então não é qualquer um que está falando, né, filho? Sim. Estabeleceu o absoluto e fala, agora você vê o que ele diz? Você enxerga o caminho de Deus? Faz um cronograma, né? Faz aquele diagrama, o passo a passo de Deus na prole. Aí nesse diagrama você fala, onde que está o namoro aqui, filho? Não existe, pai. Pois bem. Você conheceu as Escrituras. E o que a cristandade tem ensinado? O que a cristandade tem ensinado? A cristandade, eu digo aos irmãos, estão totalmente contaminados com o secularismo do mundo. Porque hoje, namorar não tem problema, nem mesmo fazer sexo. Antes do casamento isso é algo comum. Ainda fala, não, você precisa mesmo para saber conhecer a pessoa. Ah, é? Me prove nas Escrituras. Só que talvez isso que eu esteja falando seja loucura para alguns. Por quê? Porque é necessário você crer nisto. Você ter temor a Deus e compromisso com a sua palavra. Se você não tem, eu sei que vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Então aí o problema é seu. É como a mãe de Spurgeon. Eu preguei, Deus. Eu preguei, agora o que eles vão fazer, eu não sei. Depende do Senhor. Mas certamente eu não
as minhas mãos estão limpas. Homem e mulher os criou. Aqui está a definição do início das famílias. Homem e mulher. Os criou. Os nomes Adão e Eva contêm um significado pessoal e genérico. Sua criação também representa a criação divina de toda a humanidade. Afinal, olhamos para Adão como, Romanos capítulo 5, né? Aquele que nos representa, né? O representante do pacto de obras. Deus é explicitamente o pai da semente pactual. E implicitamente de toda a humanidade. A centralidade no Criador não é perdida. O Toledute pactual só pode ser gerado por Deus. E hoje, como funciona no Novo Testamento, no Pacto da Graça? Quem inicia as famílias pactuais? Entregando a fé. Continua com o mesmo Deus. Não mudou. Que lindo! Há quantos 1000 anos atrás foram escritos Gênesis? E o formato de família pactual, estou falando, família santa, é o mesmo. Assim como Deus teve que ir lá e formar, pegar e constituir Adão e constituir Eva, para dali sair uma linhagem santa, hoje é a mesma coisa. Porque ele pega o homem, entrega a fé, e a partir desta fé você transmite aos seus filhos a pregação. Essa é a sequência. Só que é necessário pela fé, viu? Aí eu já expus aos irmãos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, que é o autor de Hebreus, ele exalta a família também. E também em Moisés, quando ele cita a fé dos pais, estão lembrados? Joquebede quem? Anrão. Que Moisés, mesmo quando é jogado lá no rio, o que Deus faz? Devolve para a mãe. Devolve para quê? Para que será que Deus devolveu para a mãe, hein? A filha do faraó ia ensinar os princípios da sua palavra? Ia ensinar Gênesis? Não. Mas a mãe Joquebede de Moisés ensinou os princípios necessários. E aquilo foi o suficiente. E nós vemos, através da revelação, quem foi Moisés. E veja, homem e mulher os criou e os abençoou. Além disso, Moisés registra a bênção pronunciada sobre eles. Vamos lembrar? Capítulo 1, verso 27 e 28. Que é justamente o que Moisés está recitando aqui. Capítulo 1, verso 27 e 28. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E ele os criou. Tá? Verso 28. E Deus os abençoou. Opa, justamente o que ele estava recitando aqui. Qual é a bênção? E Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos. Um casal que não quer ter filho. Recebeu a bênção de Deus? Que propósito é esse? Não quero ter filho. Fecha a madre. Eu vou dizer algo para os irmãos. Conversando com o pastor Silas. E é um assunto que eu gostaria até mesmo de depois eu vou estudar mais sobre. O pastor Silas, um cara letrado, um cara estudioso. Cuidado com esses métodos anticoncepcionais. São altamente abortivos. Não no que tange a tirar, mas essa prevenção está deixando o seu útero, ou os homens, talvez, não sei, né? Porque hoje tem até coisas que o homem põe, deixando vocês estéreis. Cuidado. Analise o que você, consulte um médico. Busque conhecimento. Porque a partir do ponto que você toma um remédio, sem ter conhecimento, e se torna estéril, a responsabilidade é sua que tomou o remédio. A bênção de Deus sobre a família, visando uma prole santa, abençoou dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos. Ah, pastor, é para mim ter um monte de filho? Se Deus assim quiser, sim. Porque você pensa que a gestação, né, o ato ordinário é simples, é só ter relação que vai ter filho. Não é muito bem assim não, tá?
tenho estudado junto com a minha esposa, visto, tem a qualidade do óvulo, tem a qualidade do espermatozoide, tem a formação do embrião, que tem muitos detalhes. Converse aí com alguém do ramo. Não é assim, não. Tá? É um ato que eu digo aos irmãos. Depende totalmente de Deus. Totalmente. Não é só porque você fez o ato sexual que já vai ficar grávida. Estou falando aos casados, tá? Aos solteiros nem estão nesse nicho aqui. Nem pensem em nada, tá? Mas aos casados, não pensem, tá? Que é assim que funciona. Porque às vezes nós enxergamos as coisas tudo de uma forma natural. Mas o que eu quero que você entenda, ter filhos é bênção de Deus. Ter uma prole é do cunho espiritual, religioso de Deus para a sua igreja. Para a sua igreja. Tá? Então, amados, revisite aí os seus conceitos, revisite aí as suas formulações e veja. Tá bom? Veja como vocês estão, talvez, prevenindo-se. Revisite essas intenções e veja se não é pecado. Tá bom? É um alerta que eu faço a todos vocês. E os chamou pelo nome homem. Não te causou estranheza? E chamou pelo nome homem? Peraí, está falando aqui de homem e mulher. E os criou e os abençoou. E os chamou pelo nome homem. Porque homem, amados. As palavras ele chamou pelo nome homem acentuam o fato de que, embora o elemento masculino como chefe tenha o nome da raça, né? Porque aqui agora está falando de uma raça. Ele está falando dos homens. Você já parou para pensar que quando eu quero lidar com toda a raça humana, qual é o nome que foi dado? O nome do homem. Isso também traz a ideia de que o homem é o líder. O homem é o representante da raça humana. A mulher é quem gera, mas o homem é quem representa. A responsabilidade do lar está sobre quem? Homem. A santificação da mulher depende de quem? Do homem. Como está em Efésios, capítulo 5 e também capítulo 6, que fala já dos filhos, né? A raça humana é dado o nome, gente, é homem. O homem. Os homens. Planeta dos homens. E está aqui. Quando eu quero falar de uma prole, de uma raça santa, também é tocado no nome homem. No dia em que foram criados. O aspecto de, mesmo sendo uma prole pactual, esse Toledute sempre será criatura. Existe uma relação de sermos imagem e semelhança de Deus, mas ainda sendo criaturas totalmente dependentes. Não somos seres autodependentes e autossuficientes em nós mesmos. E o fato dele criar no dia em que foram criados, ele quer ressaltar, Moisés, nesta prole pactual e santa, que eles enxergavam que eles eram criaturas. Diferentemente do que você observa na descendência de Caim, que era para viver vagueando, vai lá e constrói uma cidade com o nome do filho. Meios de autopreservação, de autossustento. Essa é a característica do ímpio, irmãos. Não depender de Deus, depender de si mesmo. Andar sozinho, não orar, não se importar com a santidade. Isso é característica de ímpio. A característica santa é de total servidão, humildade, reconhecimento de que é pó. E Moisés justamente elenca esses fatores aqui, no verso 1. Verso 2. Perdão, 3 já? Estou no 3 já. Estou rápido hoje, irmão. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, amados, a primeira coisa que encontramos aqui é o tempo que Adão viveu até gerar o filho. Né? Adão viveu 130 anos. O nascimento do seu filho, Sete, ele nasceu no 113º ano da vida de Adão.
E provavelmente o assassinato de Abel não ocorrera muito tempo antes. Muitos outros filhos e filhas nasceram de Adão, além de Caim e Abel. Porém, nada é comentado sobre eles. Por exemplo, Caim ele toma uma esposa, né? Como vimos. Conheceu sua esposa. De onde veio essa esposa? Provavelmente, como foi pregado aqui, era uma das suas irmãs. Tá? Então, nada é comentado sobre esses outros filhos de Adão. Pode ter saído outras gerações ímpias? O que você acha? Com certeza. Mas aqui é destacada por Moisés, porque justamente culmina em Cristo é essa, a de Sete. Então, amados, nada é falado sobre eles, porque uma menção honrosa deve ser feita apenas ao nome daqueles cujos lombos estariam Cristo e a sua igreja. E qual é a verdadeira honra que existe? A verdadeira glória, como cantamos no Salmo 3. Ser lembrados por Cristo. A minha glória está nele. E se você ler Apocalipse, ele voltará e encontrará aqueles que contêm um selo. E Cristo conhece eles pelo nome. Os chamará pelo nome. Será conhecido de Cristo. Essa é a maior honra e glória que se pode existir. E essa descendência está sendo lembrada por isso. Né? Por carregar nos lombos a história da igreja e de Cristo. Olha aí, você pensa que a igreja só veio a existir, né, só lá nos apóstolos. Não. Deus já está com seus planos com a igreja desde os primórdios. Deus já imprime Cristo desde o início. E disse, o texto, e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. O que podemos aprender disso? Como já dissemos, irmãos, Moisés traça a geração de Adão somente a partir da linhagem de Sete. Ao dizer que Sete gerou um filho conforme a sua imagem, é referência, em parte, à primeira origem da nossa natureza. Ao mesmo tempo, deve-se notar sua corrupção e poluição, as quais sendo contraídas por Adão, por sua queda, desobediência no Éden. E isso mergulhou toda a sua posteridade. Então veja que interessante. O que une essa descendência com a de Caim? O pecado. O que é destacado? A graça de Deus. Porque mesmo numa geração que contraiu de Adão o pecado, estavam sendo representados por Adão, Deus, na sua imensa graça, na sua imensa misericórdia, ele preserva uma família. E isso será refeito em Noé, tanto que Noé é o último aqui dessa linhagem de Sete. Ele vai preservar e vai reconstruir a humanidade a partir da família de Noé. É os antediluvianos e os pós-diluvianos. Mas veja a graça de Deus, irmãos. Então, o que isso nos ensina? Que mesmo nós, amados, estamos mergulhados em pecado, e mesmo a humanidade crescendo em maldade, qual que é o nosso consolo? Deus sempre terá nessa terra, enquanto ela existir, os seus eleitos. Deus sempre terá as famílias santas. Deus nunca abandonará as famílias santas aqui nesta terra. Então pode estar tudo ruindo ao nosso redor. O país está aí prestes a, daqui uns anos, vai mergulhar em podridão e pecado. E talvez a sua família esteja nessa podridão e pecado. Mas Deus separará alguns, como fez aqui. Como fez com Noé. Porque no capítulo 6, o que começa a multiplicar aqui? O pecado, a maldade. E aí o que Deus faz? Estabelece o juízo, mas preserva uma família dele. Como que as pessoas querem falar que não existe eleição? O que foi o dilúvio? Por que ele matou aquelas pessoas todas? Foi Deus quem matou. E preservou apenas uma família. Olha a prole, olha a distinção. Deus trabalha desta forma, irmãos, queira você ou não. Mas se você é alguém que professa o cristianismo, crê em Cristo, se sinta abençoado por Deus.
E você tem capacidades, então, de ter uma prole santa. Olha que bênção! Olha que maravilha! Mas talvez você tenha que alinhar um pouco os seus objetivos, as suas prioridades. Porque se você já tem uma família, você já está nesta prole e você já está sendo responsabilizado. 7 é a imagem do Pai como criatura e também ele é a imagem e semelhança de Deus, como já foi falado. Tá? Fica evidente, portanto, que a imagem de Deus que o homem carrega é transmitida dos pais aos filhos. Isso está embutido na própria geração, na constituição homem. Tá? 7 era tão imagem de Deus quanto Adão. Você pegar o pior indivíduo aí fora, aí, né? Talvez o presidente agora que você tanto odeia, ele é a imagem e semelhança de Deus? Sim. Ele pode chegar à conversão? Pode. Ore por ele. É o que diz a palavra de Deus. Ore pelos seus governantes, para que vocês tenham uma vida pacífica. E não saia aí se rebelando aí igual um ímpio. Cuidado, hein? Veja o que as escrituras dizem. Quem colocou ele lá? Ah, mas foi fraude, pastor. E você espera o quê de uma nação ímpia? Então a fraude não está no controle de Deus também? Se foi? Olha como nós somos incoerentes. A imagem e semelhança está em todos os indivíduos, pior que seja. Por pior que seja. É indubitável que depois da queda essa imagem de Deus foi desfigurada, sabemos disso. Mas não apagada e destruída. Isso também não significa que são filhos de Deus. Tá? Falar que uma pessoa é a imagem e semelhança de Deus não é o mesmo que falar sobre paternidade. Porque a Bíblia nos ensina claramente que fomos adotados em Cristo Jesus. Se fomos adotados, é porque nascemos sobre uma representatividade caída. Então ninguém nasce salvo, tá? Ninguém nasce salvo, tá? Então, amados, claro que Deus pode entregar a fé já no ventre, né? Como João Batista, né? Que era cheio do Espírito Santo já no ventre. Mas são casos e casos. Mas João Batista era pecador? Era também, tá? E pôs-lhe o nome 7. Chamou e pôs-lhe, deixa explícito aqui, para mostrar que cada geração é uma continuação da criação original da humanidade. E teve um filho e o chamou. O padrão de nascer e chamar proporciona a conexão da humanidade com a atividade divina. Vocês perceberam? Porque quando Deus criou Adão, quem deu o nome a ele? Então quando você tem um filho e dá o nome a ele, isso é um reflexo do ato criacional. Olha aqui, o que é o homem para que se preocupes com ele? Olha a glória que Deus concedeu aos homens. E isso até o ímpio faz. Isso deixa nítido a imagem e semelhança de Deus impressa no ser humano. E aqui está, e pôs o nome 7. Adão colocou o nome no seu filho. Então, amados, isso traz a designação da descendência e a repetição de imagem e semelhança. 7 é quem é agora citado. Isso também liga a passagem com o relato prévio, né, do 25 e 26, capítulo 4. Seu nome significa, já citado aqui para os irmãos, inauguração, né, um início concedido. 7 significa isso. É como se fosse um recomeço. Lembra que eu falei isso? Né? Deus é um Deus de recomeço. Por quê? Abel era aquele que adorava a Deus pela fé, como diz o autor de Hebreus. Aí Caim matou ele. Acabou? Não. Deus tem planos com as famílias. Deus é um Deus de recomeço. Aí vem 7. E Adão pôs o nome dele de 7. Justamente que na sua etimologia, a palavra 7, o nome 7, significa isso, né? Recomeço, né? Inauguração. Verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou 7, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Tá? Então a longevidade não diminuída na linhagem dos antediluvianos, que uma coisa que os irmãos irão perceber é, por que as pessoas antes do dilúvio viviam tanto? Ah, essa contagem de tempo está errada, com alguns comentaristas. Não era bem assim. Uma coisa é fato. Contagem por contagem,
antediluviano e pós-diluviano tem uma contagem. Uma é mais, a outra é menos. Isso tem um porquê. E isso contrasta agudamente com o declínio, essencialmente o logaritmo nos pós-diluvianos. Presumivelmente, o mundo pós-diluviano é mais hostil à vida do que os antediluvianos. Não temos aqui um informe de anos, mas sim de uma pessoa que passou a sua vida como temente a Deus. Estar relacionado nesta Toledute é honroso. É uma honra de Deus. Adão, então, podemos dizer que viveu a sua vida de 930 anos, porque ele foi gerado pelo próprio Deus, no temor ao Senhor. A Bíblia diz que até os velhos darão frutos na velhice, né? São como árvores plantadas no ribeiro. O temor nunca se esvai, irmãos. Ele sempre permanece no coração daqueles que amam a Deus. Adão é citado, amados. E claro, viviam mais porque essa maldade ela foi aumentando. Logo, quanto maior a maldade, sim, a graça de Deus permanece, mas também o seu juízo é aplicado. Então, amados, nós temos isso aí. Quanto cresce a maldade, o que cai? A vida. E qual o salário do pecado? A morte. Então, um está para o outro. Um está para o outro. Tá? E gerou filhos e filhas. A expressão gerou filhos e filhas é repetida 10 vezes na genealogia setita. E você, crente, não quer ter filho. 10 vezes na genealogia pactual é citado teve filhos e filhas. E você não quer ter filho. Será que você é de uma descendência pactual? Eu só pergunto isso. Será? Será? Não me venha falar de dinheiro, tá? Senão eu apresento a vida dos puritanos. Que aravam a terra, né, Gessé? E viviam do que lá? Não me venha com esse pensamento secular mesquinho, tá? Que tenta diminuir a bênção de Deus. Gerou filhos e filhas. Conta aí. Pega na sua Bíblia aí. Vai até o verso 32 e vai contando. Gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas. Assim como morreu, isso também é repetido. Porque apesar do pecado nos trazer a morte, e todos morreremos, Deus ainda nos concede uma prole. Isso é graça. Não qualquer prole. Uma prole que teme a Deus. Verso 5 e último. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos. E morreu. Amados, a sua idade e morte, ele viveu ao todo 930 anos, Adão. E então morreu de acordo com a sentença que lhe foi imposta. Ao pó voltarás. Lembra da sentença que Deus deu a ele? Vamos revisitar? Verso 19 do capítulo 3. Ele amaldiçoou a terra, Deus, dando espinhos e cardos. Lembram disso? Vocês verão na noite, interessante, o que é colocado na cabeça de Cristo? Uma coroa de espinhos. Aquilo, alguns comentaristas dizem que aquilo trazia uma representação, até mesmo de redenção, daquilo que Deus amaldiçoou na terra. Porque a natureza não geme com grande expectativa, o pecado não afetou inclusive a natureza, os meios naturais, Cristo recebe uma coroa de espinho. Verso 19, capítulo 3. No suor de tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. E o texto diz claramente que Adão viveu 930 anos e morreu. A sentença de Deus permanece devido ao pecado. Mas essa prole não acabou em Adão, ela continuou, irmãos. Embora ele não tenha morrido no dia em que comeu o fruto proibido, mesmo assim, naquele dia exato, ele se tornou mortal.
Então ele começou a morrer. Toda a sua vida posterior nada mais foi do que um adiamento. Uma vida condenada à perda e ao confisco. E assim somos nós. Hoje você está morrendo. É incoerente, né? Às vezes eu penso, aniversário, parabéns. Não, mas eu estou morrendo. Estou morrendo. Mais um dia a menos. Só vai... Claro que Deus deve ser... O parabéns vai para Deus, porque era para você ter morrido. Nem estar vivo. Se ele cessa a sua misericórdia, né? Jeremias diz, seríamos consumidos, vivos. Então parabéns é para ele. Mas às vezes eu fico pensando, que contradição, né? Parabéns. Eu estou morrendo. Né? Quando alguém morre em velório, você vai lá e fala o quê, professor? Oh, meus pêsames. Né? Isso está em nós. E amanhã, ou talvez mais tarde, tudo lhe será confiscado. Já parou para pensar nisso? Sabe o que não será confiscado? Os ensinos bíblicos e o temor a Deus. Paulo diz que guardou a fé. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E essa fé, pela graça divina, Deus concede aos nossos filhos. Mas você tem que professar essa fé. Você tem que caminhar em fé. E morreu. Essa cláusula, que registra a morte de cada patriarca, não é de modo algum supérflua, pois nos adverte que a morte anunciada contra os homens não foi em vão. Ressaltar cada ponto aqui, morreu, traz a ideia de que Deus é imutável, de que Deus ele permanece sendo justo e julgando, sentenciando, e mesmo numa prole santa, a sentença permaneceu. No que tange a essa vida, todos morreremos. Mas a nossa esperança está na ressurreição em Cristo. E isso celebramos. Hoje é dia do Senhor, justamente por isso. Entretanto, devemos refletir sobre a nossa lamentável condição. A saber, que a imagem de Deus sendo destruída, ou ao menos prejudicada em nós, dificilmente retemos a vaga sombra de uma vida, da qual seguimos apressadamente para a morte. E é útil, em um quadro de tantas eras, contemplar um relance, o contínuo curso, a repetição da vingança divina, porque de outra maneira imaginamos que Deus, de modo algum, já esqueceu. E a nada mais somos inclinados do que sonhar com a imortalidade na terra, a menos que a morte seja frequentemente posta diante dos nossos olhos. E aos ímpios. Os ímpios vivem como se nunca fossem morrer. Eles possuem frases, jargões. Viva o hoje como se não existisse o amanhã. Né? Ou seja, esqueça do amanhã. Esqueça do pós-dia. Viva o hoje intenso. Faça o que você querer. Viva para os seus pecados. É isso aí, vai. Vai anulando a morte. Aí começa a morrer morre a mãe. Aí pensa. Você já viu o velório de ímpio? O desastre que é? Eu já fui de uma amiga. Amiga conhecida, mas cresceu comigo. O pai morreu. Aquela mulher parecia... Ela estava desesperada. Ela não deixava o caixão ser colocado no buraco. Não sei se vocês já presenciaram isso. Mas é algo aterrorizante para os ímpios a morte. E Deus coloca em todos nós. Por mais que você viva, você vai frequentar velórios. Quantos velórios? Todo mundo aqui já foi em velório, não foi? Alguém nunca foi no velório aqui? Você precisa viver, minha filha. A vida é morreu. Ainda vai, esteja certa. Ainda vai. Mas é para quê? Para que você reflita. Você vai acabar. E o que ficará? Lembra que eu falei de legado aqui? O que ficará? E uma grande pergunta que eu encerro aqui para os irmãos é: como viveremos? Sabendo que iremos morrer. Através da transgressão de Adão, a morte veio sobre todos. Romanos 5, verso 12 a 14. E em contrapartida,
a bênção de Deus assegura estabilidade da ordem criada. A despeito do juízo e morte, a graça de Deus preserva a linhagem messiânica. Sabe o que preserva este mundo aqui ainda, irmãos? Você sabe o que é que preserva este mundo? O que é que traz sabor para essa terra? A prole santa. Deus, amados, tem seus planos. E ele só não consumiu tudo isso aqui ainda porque ainda tem eleitos a nascer. E um dia chegará. E a parábola de João capítulo 10, Cristo nos promete que nenhuma ovelha será perdida. Inclusive aquelas que nascerão. E talvez seja da sua linhagem. Faça um bom trabalho no temor ao Senhor. Como viveremos? Ainda quando o pecado se prolifera na terra, nós temos sempre esta esperança de que Cristo vive e nos resgatará da morte. Para quem está em Cristo, não existe morte, e sim vida. Vida e esperança. Deus abençoe os irmãos. Amém? Essa é a primeira parte, da genealogia. Semana que vem continuamos a falar dessa prole pactual.